Quando a gente viaja para algum lugar, pode levar no corpo e na bagagem companheiros invisíveis. São as bactérias, os vírus, seres muito pequenos. Alguns são importantes para a nossa saúde, mas outros, apesar de minúsculos, podem causar sérias doenças e grandes epidemias. Vírus de influenza. Keep your hands washed. Subtipo H1N1. Cover your mouth when you cough. No México, um novo tipo de gripe suína matou dezenas de pessoas e rompeu a fronteira com os Estados Unidos. Quem conta é a correspondente Lília Teles. Todo o México está em alerta. Um tipo de vírus nunca visto antes já matou 20 pessoas. Outras 40 mortes podem ter sido causadas pela mesma gripe. Mais de 1.000 mexicanos estão infectados. O vírus da chamada gripe suína é transmitido entre humanos e se espalha com rapidez. Os sintomas são febre, náusea, vômito e complicações respiratórias. A maior parte das vítimas tem entre 25 e 45 anos. Pesquisadores do Centro Americano de Controle de Doenças descobriram que o novo vírus é uma mistura da gripe suína, da gripe humana e da gripe aviária. O centro trabalha para evitar uma pandemia. No mundo em constante movimento, onde as facilidades de transporte são cada vez maiores, a ameaça desses seres anda muito presente no nosso dia a dia. A gripe do México se espalha pelo mundo, provoca um baque nas finanças do país e põe a Organização Mundial de Saúde em alerta. Interromper a transmissão do vírus da gripe suína, que vem do México, é a preocupação número 1 da saúde pública nos Estados Unidos. A globalização ajuda a criar uma pandemia. Perfeitamente. No Brasil e em todo o mundo, o surto de gripe suína provocou um grande interesse sobre esse vírus chamado influenza, que é o causador da gripe. Aqui no Museu de Microbiologia do Instituto Butantan, em São Paulo, dá para a gente ter uma ideia do jeitão dele. Este aqui é um modelo fiel do vírus influenza. Todos os tipos de vírus de gripe têm mais ou menos a mesma cara, tanto o da gripe comum como o da suína ou da aviária. A bióloga Gláucia Colli-Inglês, coordenadora do museu, explica as diferenças. Influenza é o nome do causador da gripe, que é este modelo do vírus da gripe. Ele é um vírus que contém um material genético no seu interior e na sua superfície contém moléculas de proteínas que são as responsáveis pela tipagem do vírus em questão que a gente está estudando. Então, o mesmo vírus da gripe comum, da suína, da aviária, são todos o mesmo vírus? São todos influenza, cada um com uma cepa diferente por conta de algumas mutações nessas proteínas. As vermelhas a gente chama de H e as amarelinhas de N. Então, essa combinação é que dá também as diferentes cepas proteicas. Por exemplo, N1... H1N1, H5N1, a gripe aviária é chamada de H5N1. Isso quer dizer que para cada N precisa de 5H no entorno aqui. É o mesmo vírus, mas ele causa diferentes gripes. Não, é gripe. Os sintomas são iguais: febre, coriza nasal, dores musculares, articulares. Só que a ação dele dentro do organismo é que, por ser mais agressivo, pelo fato de ser novidade e de nosso organismo não ter anticorpos já preparados contra essas mutações dessas proteínas, essas modificações, aí fica mais difícil o organismo combater. Por isso é que se torna mais agressivo. Este outro modelo é do vírus HIV que provoca AIDS. O que ele tem em comum com o influenza é que ambos são vírus que, tudo indica, saltaram de animais para o ser humano. O HIV teria vindo do macaco, assim como o ebola, que surgiu na África na década de 70. O vírus da gripe suína mostrou-se pela primeira vez em 1918, na famosa gripe espanhola. Quando foi identificado, recebeu o nome influenza H1N1. Lá atrás tinha a ver com suínos, hoje dificilmente. Ao contrário do que acontece hoje,
No passado, as doenças surgiam e ficavam restritas a diferentes regiões do planeta. A partir de 1500, época das grandes navegações, muitos desses males que existiam no Velho Mundo chegaram às Américas e se transformaram em epidemias. As doenças mataram milhões de índios no continente americano. E foi essa espécie de guerra biológica que garantiu a vitória aos colonizadores. Os guerreiros fortes e valentes sucumbiram às epidemias. E isso aconteceu quando os indígenas se deram conta de que aquela tribo vinda do oceano tinha chegado para ficar. É nesse momento, quando os índios começam a reagir com mais violência, que explodem ao longo do litoral epidemias que vão debilitar a capacidade de resistência e debilitar a própria sobrevivência dos grupos indígenas. A varíola, o sarampo e a gripe. 3 doenças e milhões de índios mortos. Elas se desenvolveram a partir da domesticação de animais na Ásia e na África, como explica o infectologista Stefano Javari, autor de livros sobre a história das epidemias. Então, quando o homem domesticou o gado, por exemplo, no continente asiático, o sarampo ele é muito semelhante, o vírus do sarampo, a um vírus que causa a peste bovina. Então, o que se acredita é que o homem domesticou o gado, acabou entrando em contato com líquidos e secreções daqueles gados e um vírus mutante originou o vírus do sarampo. Depois ele foi para a Europa e da Europa ele foi para a América. Quando chegaram ao continente americano, os vírus, como o do sarampo, encontraram pessoas totalmente desprotegidas. Os índios viveram cerca de 12 mil anos isolados do resto do planeta. Eles não tinham anticorpos para combater as doenças que chegavam do Velho Mundo. Você tinha 100% da totalidade da população indígena que nunca tinha tido nem varíola, nem sarampo, nem gripe. Então, o vírus se alastrou e se alastrava de uma maneira muito mais fácil. Então, as epidemias eram muito mais numerosas e numa intensidade muito maior que as epidemias da Europa, por exemplo. Então, isso foi um facilitador muito grande para o vírus se espalhar e causar grandes epidemias. O contágio era involuntário, acidental, mas, durante a conquista do atual Estados Unidos, colonizadores usaram as doenças como uma arma biológica. Quando já estava instalada a colonização no litoral da América do Norte, teve uma grande rebelião indígena na região central do atual Estados Unidos, em que um índio acabou reunindo as tribos e acabaram se rebelando contra os ingleses, que foi o Poniá, se não me falha a memória. Nessa época, em meados do século XVIII, aí um general britânico teve a ideia de dispersar entre a população indígena ou na proximidade da população roupas, cobertores de pessoas que tinham tido varíola. E aí ele acabou disseminando a varíola pela essa população indígena do Poniá. Então aí a gente tem um exemplo de uma guerra bacteriológica em pleno século XVIII. Os números são polêmicos, mas há quem estime 80 milhões de vítimas em todo o continente americano. Impérios populosos, como os incas que habitavam a região andina e os astecas que viviam no atual México, foram dizimados. No Brasil, os tupis, os nativos da costa atlântica, foram os primeiros a sofrer com as epidemias. Um genocídio que aconteceu aos poucos, durante o primeiro século da invasão europeia. Qual a dimensão do risco que estamos correndo? Onde está o limite entre prevenção e alarmismo? E o que de fato ocorre de diferente com esse tipo de vírus chamado H1N1? O fantasma de uma pandemia mundial de gripe, como a que matou milhões de pessoas em 1918, a que ficou na história como a gripe espanhola, é visto como uma ameaça concreta pela ONU, que há alguns anos chegou a prever entre 5 e 100 milhões de mortos no mundo todo quando a pandemia acontecesse. Será que este surto de gripe suína que começou em meados de março no México e em pouco tempo se espalhou pelo mundo confirmará essa previsão apocalíptica? É cedo para saber.